Bem-vindos a mais uma edição do podcast, agora com vídeo Futebol à Portuguesa. Comigo tenho mais uma vez Pedro Afonso e tem também José Nuno Queiroz numa estreia neste formato vídeo. Mais uma jornada da Liga NOS e antes de falarmos da jornada em si, eu gostaria de pegar num tema que o Pedro na semana passada lançou para a mesa para discutirmos um bocadinho. O Pedro lançou dois temas que acho extremamente pertinentes sobre o futebol português e não só, mas neste caso falando do futebol em Portugal. E o que quero abordar hoje é o primeiro que ele lançou sobre a sobrecarga de jogos que os jogadores hoje em dia estão sujeitos, seja com compromissos com os clubes, tanto a nível nacional como na Europa, em alguns clubes, obviamente, e os compromissos com as seleções, se isso é comportável com um nível profissional que queremos ou que neste momento existe e que queremos que se eleve em Portugal. Pedro, eu começo por ti porque foste tu que lançaste o tema. Achas que esta carga de jogos é neste momento exagerada para aquilo que é a realidade de uma equipa de futebol e de um jogador de futebol? Bom, antes de mais, boa noite. Eu creio que essa pergunta, pegando um bocado naquilo que nós estávamos a falar já na semana passada, é uma pergunta que não é fácil de responder. Isto pronto, é uma verdade lá para Alice, mas a questão aqui, para mim, prende-se com o seguinte. Cada equipa tem um 11 base e há equipas que têm capacidade para ter mais jogadores e jogadores com a mesma qualidade que os restantes, e há outras equipas que não. O que eu estava à espera ao longo se calhar deste último mês e meio, era de mais alguma rotatividade nas equipas. E essa rotatividade vem com custo associado, que é a perda de qualidade no 11 inicial. Isto é algo perfeitamente natural e é algo perfeitamente que as pessoas deveriam aceitar, e eu creio que está mais enraizado numa cultura, por exemplo, inglesa, onde há mais competições e onde há mais situações onde as equipas podem efetivamente rodar. O que eu creio que acontece é que em Portugal nós não temos essa cultura, temos uma cultura alicerçada em várias equipas grandes que querem ganhar sempre, e quando não se joga com os melhores, não se ganha sempre. E se aliarmos a isso os jogos, seja internacionais, e eu estou a falar tanto da Liga Europa como da Champions, ou os jogos das seleções, então aí começa a haver um grande problema de sobrecarga. O que de certa forma nivela as coisas um bocadinho para as equipas que não estão envolvidas nem em provas europeias, nem possuem tantos jogadores em seleções. Mas ao mesmo tempo desvirtua um bocadinho a verdade esportiva, por assim dizer, porque obviamente que aquilo que se passa dentro de campo é sempre fruto daquilo que os jogadores ou os seus intérpretes são capazes de trazer, mas também não me parece justo julgarmos uma equipa quando não joga com os melhores jogadores, por exemplo. É por isso que acho que tem que haver esse bom senso também. O que eu creio, aquilo que me preocupa mais, e aí sim é uma preocupação, tem a ver com uma questão de saúde, porque nós costumamos, e com alguma razão, porque ser jogador de futebol não é fácil, mas não é tão difícil como ser outras profissões que nós conhecemos, e não quero estar aqui a nomear, porque acho que não é necessário, acho que qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, incluindo jogadores de futebol, perceberão isso. O que eu acho que acontece é que esta profissão também é um bocado posta de parte quando se trata de uma discussão acerca daquilo que devem ser os cuidados a ter com eles. E a verdade é que nós temos aqui jogadores que vão competir durante uma época inteira a fazer 60 jogos, que vão pôr vão trazer jogos das seleções às costas, vão sobrecarregar-se e depois no final da época vão ter se calhar 2 ou 3 semanas de férias, se tanto. E são as férias que vão ter durante o ano. Creio que neste momento estamos a entrar numa fase muito complicada e tem que haver este compromisso da parte também dos adeptos de compreender que nem sempre vão poder jogar os melhores. José Nuno, ironicamente ou não, tu trazes uma camisola da seleção, um dos aspectos mencionados pelo Pedro aqui.
qual é a tua opinião sobre isto? Concordas com o Pedro de que com esta sobrecarga de jogos que existe tanto pelos clubes como ainda juntando os compromissos das seleções, pode existir e tem existido uma sobrecarga sobre os jogadores que pode levar a aumento do número de lesões e isso é factual que temos visto um maior número de lesões nos últimos anos, principalmente nas equipas que, como o Pedro disse, acabam por ter jogadores em mais compromissos, seja a nível continental e nas competições de seleções, e de que forma é que isto pode afetar as equipas e os jogadores em si? Boa noite, eu distraí-me agora porque reparei que o Boa Vista faz o 3-0 contra o Benfica e não deixa de ser também um ponto, não, Sim, é já um lá vamos. resultado Já lá vamos. interessante, mas reparei agora. Voltando ao Eu acho que tema, até depois podemos começar mesmo por aí. voltando ao tema, o, sim, as seleções, basta olhar para os números. Hoje em dia nós vemos jogadores como o Ronaldo a marcarem golos como nunca se marcou nas seleções, a fazerem jogos como nunca se fez. Vocês ainda mais que eu, não é? Porque são um bocado mais velhos, mas lembram-se seguramente de fazer 100 internacionalizações ser um marco absolutamente inédito, com direito a comemorações e a ficar na história de Portugal. E hoje em dia alguns jogadores que são bons, mas que se calhar não atingiram o nível de outros craques do futebol português, chegaram facilmente às 100 internacionalizações. E isto leva, claro, a um enorme cansaço, porque se alguns jogadores chegam ao fim da época e relaxam porque não são convocados para as seleções ou as suas seleções não se conseguem qualificar para as grandes provas, há jogadores que correm o risco, veja-se, de jogarem um europeu de futebol, no verão a seguir jogarem um mundial de futebol, de jogarem até uma taça das confederações, como existe, se calharem de ganhar alguma destas competições. E eu lembro que isto aconteceu com Portugal, com alguns jogadores que passaram uma temporada enorme sem férias. E depois voltam aos clubes e têm que tomar uma decisão. Ou falham o início de preparação e se calhar algumas jornadas para usufruir de férias, ou abdicam de férias. E há alguns jogadores que fazem isto porque chegaram agora ao clube e querem mostrar serviço e se calhar pensam que perder aquele período inicial pode ser prejudicial. E isso, de facto, faz com que a carreira de jogador, que tem as suas enormes vantagens, principalmente a nível financeiro e tudo, mas tem de facto muitas desvantagens a nível de convívio familiar, não é? São jogadores que, como a maior parte das profissões, trabalham, como o Pedro disse, não é? Trabalham de segunda a sexta e depois chegam ao fim de semana e vão para estágio, chegam ao fim de semana e têm jogos. Agora com o Covid, veja-se, por exemplo, no caso do Sporting, chegou a fechar os jogadores num hotel. Ou seja, eles durante um determinado período nem sequer puderam estar com as famílias. E se os jogos de seleções estão cada vez mais a aumentar, os jogos de clubes também. A tendência na Liga Portuguesa foi aumentar o número do campeonato, já vamos com 18 equipas, e se calhar o desejo era passar para mais, quando há bem pouco tempo estávamos com 16. Criou-se uma taça da Liga que não existia e que veio pôr em completo caótico o mês de janeiro, que é um mês depois das férias, que é absolutamente caótico. Até na Taça de Portugal se conseguiu inventar uma meia-final a duas mãos que acrescentam um jogo, quer dizer, onde foi possível meter mais jogos para aumentar o espetáculo, para aumentar as receitas, porque nas meias finais é muito provável que haja um Benfica-Porto, um Sporting-Benfica, e então se forem dois jogos, melhor ainda, porque vai dar muito mais dinheiro. E isto tudo veio aumentar a carga das equipas. Já se pensa agora em fazer, e não sei se não está em vigor, liguilhas entre os que sobem da segunda para a primeira. Ou seja, tudo o que for para aumentar mais jogos, eles estão de facto prontos. E os jogadores pagam claramente a fatura. Se nós olharmos para a Inglaterra, eles nem no dia de Natal e de Ano Novo têm descanso, que é algo absolutamente surreal. Tudo a pensar no adepto e no espetáculo, que é um período em que o adepto está de férias, então nós não vamos ficar de férias porque eles vêm ao jogo para assistir. E de facto a carga é enorme e só não há mais lesões, arrisco-me a dizer, porque se o número de jogos evoluiu, a qualidade de preparadores físicos, a qualidade das equipas médicas e todo o que envolve o jogador, até preparadores físicos individuais, nutricionistas e tudo mais, que permitem que estes jogadores consigam ter este alto rendimento. Mas depois, enquanto que há jogadores que conseguem este ritmo de 3 em 3 dias durante um ano inteiro com naturalidade, porque estão preparados para isso, há outros, e
e há exemplos claros, não é? No Sporting, por exemplo, tinha um jogador como a Matia que era absolutamente impossível fazer jogos de 3 em 3 dias, porque tem lesões crónicas, o Benfica chegou a ter isso com Jonas, e isto obriga àquilo que eu disse, que é um plantel recheado, rotatividade dos jogadores. Nas equipas grandes, eu acho que se nota mais a perda de qualidade quando se mexe na equipa, porque aquilo que eu disse, há um 11 muito forte e depois as alternativas às vezes não estão tão de acordo com aquele 11, enquanto que há equipas, e nesse aspecto eu acho que o Braga foi a primeira equipa a conseguir isso, que tem um plantel muito uniforme, ou seja, não é um 11 de topo como é o do Benfica, como é normalmente o 11 do Porto, mas quando vão ao banco e trocam uma ou outra peça, não se nota muita diferença na qualidade da equipa. E eu acho que, por exemplo, o Sporting este ano é um bocado assim, ou seja, como baixa a qualidade do 11 inicial, com muitos miúdos, com jogadores desconhecidos, consegue depois ir ao banco e ter jogadores como o Mateus Nunes, o Daniel Bragança, o Tiago Tomás, neste último jogo tinha até o Nuno Santos no banco, que podem entrar e não é uma quebra muito grande no rendimento da equipa. E depois há treinadores teimosos, e nós sabemos que, enquanto que Sérgio Conceição está a tentar rodar a equipa, ele também é algo teimoso em alguns jogadores, e esses jogadores vão jogar sempre quando puderem, é o caso de Pepe, é o caso de Corona, o próprio Marega joga quase sempre, e Jorge Jesus também é um treinador muito, muito teimoso, confia muito naquele núcleo de jogadores. É fácil olhar para uma equipa de Jorge Jesus e criar o 11 tipo que ele tem, quer nos anos que passou no Benfica, quer agora no Benfica, no Flamengo, no Sporting. É muito fácil ver qual era os 11 jogadores com que ele contava e abdicam muito raramente. Há treinadores que praticamente tirando Taça de Portugal e Taça da Liga, muito raro abdicarem do 11. Os únicos que eu me lembro de não fazerem isso foi o Rui Vitória e o Bruno Lage no Benfica, que abdicavam do 11 titulares surpreendentemente em jogos da Champions e da Liga Europa. Sim, realmente surpreendente. Só uma nota para corroborar aquilo que disseste. Neste momento, os mais internacionais por Portugal, para além de Cristiano Ronaldo, assim temos Luís Figo e depois temos quatro jogadores nos 5 seguintes: João Moutinho, Nani, Pepe e Bruno Alves, jogadores muito recentes, à frente de nomes como Fernando Couto, Rui Costa, Pauleta e outros assim, para se perceber à frente de todos estes históricos da Seleção Nacional. Sim, e Moutinho ainda está a jogar. Nani Exato, também, sim, mas sim, não sim. tem sido chamado. Mas Moutinho tem Pepe sido também, chamado e sim. utilizado. Sim. E o Pepe. Exato. É paradigmático daquilo que falámos. Eu achei pertinente trazer este tema para iniciarmos, até para tirar um bocadinho o foco daquilo que está a ser uma noite trágica para o Benfica. e vamos já começar por aí. Pedro, é sem dúvida, o jogo ainda não terminou, mas é sem dúvida o destaque, um dos destaques da jornada. Uma escorregadela monumental do Benfica no Bessa, a perder com o Boa Vista, curiosamente a não aproveitar outra escorregadela também a norte, em Passos Ferreira, com o Porto a perder por 3-2 no arranque da jornada, e este fecho de jornada a ser também uma escorregadela de um grande. O que é que há a dizer sobre estes dois jogos? São surpreendentes para ti? Estavas à espera de um Benfica e um Porto mais tremidos, ou surpreende por completo estes dois resultados? É assim, isto é a minha parte favorita do podcast, porque é quando eu posso malhar no Jorge Jesus, porque é uma coisa que eu gosto. E aqui contra o Queiroz vou sempre jogar com o Queiroz, porque o Jesus é o queridinho do Queiroz, mas o Jorge Jesus é um treinador que eu tenho muito pouco respeito. E estou a falar mesmo de respeito, não estou a falar de olhar para a qualidade e dizer que ele é um bom treinador ou mau treinador. Não. Posto isto, que acho que é sempre bom trazer esta parte para a discussão, eu acho que nenhum dos resultados era expectável, como é óbvio. Acho que o caso do Porto é um pouco mais paradigmático, porque creio que o Porto está a passar por uma fase complicada de reajuste de modo de jogo. Perdem peças importantes e estão a tentar reinventar-se. Não sou tão rápido a julgar o Sérgio Conceição como a maior parte das pessoas. Creio que ele não tem uma tarefa fácil e acho que nem sempre é um treinador compreendido. Bem, mas isso também é problema dele, porque se põe a jeito para não ser compreendido. Relativamente ao Benfica, primeiro aqui várias coisas que é. Primeiro, o Benfica não está a jogar o triplo do que jogava na época passada. Ponto número 1.
E isso é obrigatoriamente culpa do treinador, porque tem melhores jogadores e manteve muitos jogadores. Este é o ponto número 1. Segundo, o Benfica está a fazer um bom arranque de temporada. Ninguém pode duvidar disso. Tirando, obviamente, o fracasso enorme que foi a Champions, o Benfica está a fazer um bom arranque de temporada. Ninguém vai tirar isso. E provavelmente é a equipa que vai ser campeã. Não estou aqui, e falo aqui sem nenhum tipo de clubismo. É o clube em Portugal que tem o melhor plantel e tem o melhor treinador. Não haja dúvidas disso. No entanto, esta derrota de 3-0, até o momento, do Benfica, é paradigmática daquilo que é Jorge Jesus. Eu adoro ver Jorge Jesus em jogos em que estão a ganhar, como por exemplo contra o Standard, em que o Benfica está a golear e está a jogar a gritar, a dar muitas indicações, e porque show de bola, e porque não sei o quê, e porque o Darwin vai ser um jogador big. E porque vocês nem percebem E metade das coisas. vocês nem atingem, eu sou tão inteligente que vocês nem atingem. Mas depois chegamos aqui a um jogo contra o Boa Vista, que é o penúltimo classificado, que não, se não estou em erro, não tinha ganho nenhum jogo até ao momento, e que tem uma equipa muito interessante, atenção, e que tem acima de tudo um treinador que joga um futebol atrativo, que é coisa que o Jorge Jesus não está muito habituado a apanhar, e leva 3-0 até ao momento. Eu acho isto hilariante. Eu acho isto a definição de karma. Porque é absolutamente notório olhar para os jogadores do Benfica que entraram com uma postura de que nós vamos ganhar isto está a ganho, não é preciso correr, não é preciso fazer mais nada. O primeiro golo, e isto são pontos que eu vou individualizar, porque posso fazê-lo, não sou afeto a ninguém, não quero saber. O Gabriel faz um passe, falha e fica a olhar. Faz um passe no meio campo defensivo, numa linha a 3, dá a bola ao adversário, a equipa não recupera, e sofre-se golo. Pois, mas o Everton e tal, fez falta. Pois, o que eu tenho a dizer ao Jorge Jesus é quando perdeu tempo a responder ao Bernardo Silva, que punha o Everton a defesa esquerda nos treinos, que tem que o pôr lá mais vezes porque ele ainda não defende muito bem. Pronto, são este tipo de coisinhas que o Jorge Jesus tem que começar a calar, porque eu, como adepto, fico extremamente frustrado com esta falta de respeito que existe, e este é um ponto muito importante. Eu estou a falar de uma coisa que é extra-futebol, mas que depois se vai ligar ao futebol. A arrogância também passa para os jogadores. E há uma diferença entre arrogância, que é porque ganhamos, e a arrogância porque nós realmente acreditamos que somos bons. E eu aí faço uma grande distinção entre o Mourinho, por exemplo, que é um treinador que eu adoro, e o Jorge Jesus, que é o Mourinho é arrogante, sem dúvida, mas conquistou muito e trabalhou muito para lá ter, e todas as suas equipas são arrogantes na maneira de jogar, ou eram até até se calhar as últimas duas, porque trabalhavam para isso. O Benfica não. O Benfica, ou as equipas de Jorge Jesus, são equipas que têm inúmeras individualidades de altíssima qualidade e acham que isso basta. E por isso esta derrota não me espanta, e espero que seja um avalo para os jogadores e para o treinador. Porque aqui o Benfica, quando contrata Jorge Jesus, contrata um treinador que diz que vem unir a família benfiquista. Então há muito que se pode cobrar a este treinador. E eu agora gostava de também saber o que é que o Queiroz tem a dizer acerca disto. Sim, José Nuno, para ti a pergunta é obviamente a mesma, sobre os dois jogos, o jogo do Porto e o jogo do Benfica, e propriamente sobre o jogo do Benfica, perguntar-te se acaba por ser uma dose de realidade para a equipa de Jorge Jesus, e obviamente se concordas com o Pedro que é um claro caso de karma a atuar perante as recentes declarações e históricas declarações, na verdade, de Jorge Jesus, que acaba por sair quase o tiro pela culatra. Eu acho que os dois resultados são surpreendentes, como é óbvio, ninguém esperava que o Porto e o Benfica perdessem pontos contra equipas inferiores, quer na tabela, quer em tudo, basicamente. Mas acho que também há uma nota com a destacar, é que perderam
mas perderam bem. Eu vi o jogo do Porto com o Passos, e o Passos foi melhor, e o do Benfica vi agora um bocado aos solavancos, mas do que vi, e a nível estatístico e tudo, o Boa Vista parece-me estar muito bem. Ou seja, não foi propriamente aquele tipo de jogo em que o Benfica domina, carrega, e o Boa Vista vai lá à frente, faz um golo e fecha-se cá atrás. Não, foram melhores do que o Benfica. Deixa-me só dizer, eu estou a ver o jogo desde o início, e o Benfica está a ser completamente aniquilado. Está a ser dominado completamente. Não há outra forma de pôr isto. Pois, eu acho que isso é significativo e não pode-se passar em claro. Eu concordo com aquilo que o Pedro diz. É claro que o grande defeito do Jorge Jesus, eu gosto muito de Jorge Jesus a nível técnico, a nível tático, e não, pronto, pode estar a perder hoje 3-0 e estar a ser aniquilado, também, da mesma maneira que não é por um jogo que o Ruben Amorim, por ganhar o Tondela, passa a ser o melhor treinador do mundo, também não é por Jorge Jesus perder hoje que eu vou mudar drasticamente a minha opinião. Agora, aquilo que o Pedro diz sobre a forma como o Jorge Jesus não consegue mudar a maneira como comunica é gritante, quer dizer, foi no Benfica, foi no Sporting, é outra vez agora no Benfica, fala sempre demais. E às vezes dizemos, mas o Mourinho também é arrogante. Pá, é verdade, mas é que o Mourinho diz, em condições normais vamos ser campeões e em condições anormais também vamos ser campeões. E o que acontece no ano a seguir é que é campeão, ganha a Taça Portugal e ganha a Taça UEFA. Ou seja, ele pode ser arrogante, porque depois cumpriu ainda mais do que aquilo que tinha prometido, não é? Enquanto que Jorge Jesus... É quase uma diferença entre arrogância e profecia, não é? Porque... Exato, ou seja, na altura podíamos dizer que era arrogante. Eu lembro-me de chegar a ver o Fernando Seabra a dizer, Mourinho com esta arrogância não vai chegar a lado nenhum. Uhum. Porque de facto à época parecia, quer dizer, a maneira como ele sai da conferência de imprensa a dizer aquilo era arrogante, mas depois ganha. Chega à Inglaterra, perguntam-lhe se acha que ele é especial, ele diz, eu sou o special one. É arrogância, mas depois ganha 2 campeonatos seguidos, ou seja, ganha o dobro dos campeonatos que o Chelsea tinha na sua história. É um bocado aqui a diferença entre aquilo que pode ser arrogância ou não. Se Jorge Jesus dissesse, nós vamos jogar o triplo, e o Benfica agora aniquilar, se ganhasse os jogos todos, desse uma goleada, deixava de ser arrogância. Foi aquilo que ele fez da primeira chegada, quando disse que íamos jogar o dobro, e de facto o Benfica jogou muito mais que o dobro. E passou um bocado ao lado das palavras. Agora diz que vai jogar o triplo e sai um bocado ao lado. Ou seja, isto depois está sempre no risco de se falar antes do tempo. Por isso eu sou mais apologista do discurso, por exemplo, como tem o Ruben Amorim, mais pacato. É certo que pode mudar, porque o Ruben Amorim também não tem tantos anos como o Jorge Jesus e às vezes sobe-lhes à cabeça o vedetismo, mas para já, do que posso falar, tenho gostado mais desse discurso de calma. Ainda agora ganhou o Tondela e disse que não estava tudo bem, até disse aos jogadores para não lerem jornais, e acho que isso joga a favor dele, porque na eventualidade, porque o Sporting vai obviamente perder e escorregar mais para a frente, e quando isso acontecer não é tão doloroso como seria se agora se passasse uma ideia errada aos sportinguistas do que o Sporting, uma super equipa, está em primeiro, vai limpar isto fácil, somos uma máquina avassaladora porque ganhamos 4-0 ao Tondela. E eu acho que o Jorge Jesus perde um bocado nisso. Por exemplo, acho disparatado meter-se na guerra com o Bernardo Silva. O Bernardo Silva, do meu ponto de vista, tem todo o direito a dar a sua opinião. Se gostamos ou não dela, depois é a nossa resposta à opinião, mas no mínimo temos que aceitar a opinião dos outros. E não gostei daquilo que o Vieira disse, mas o Vieira ao menos era parte interessada nas acusações do Bernardo, ou nas frases do Bernardo. O Jorge Jesus veio-se meter numa luta que nem sequer era dele, e por isso não percebi. Da mesma maneira que não percebi, às vezes, aquilo sai muito natural, é verdade. Às vezes as pessoas tentam ver um segundo sentido naquilo que Jesus diz quando diz aos jornalistas que eles não veem metade. Aquilo sai de uma forma tão natural que eu acho que ele nem tem segundas intenções com aquilo é a mesma maneira dele ser, só que depois fica-lhe mal. E de facto não gosto. Da mesma maneira que não gosto da atitude do Sérgio Conceição, que ainda agora que o Passos Ferreira foi reclamar com o árbitro ao ponto de ver 2 cartões amarelos seguidos quando não tem razões nenhumas de queixa. A maneira como às vezes está tão aziado que chega a ser mal educado com outros treinadores de equipas adversárias. E com Jorge Jesus é igual, sendo que Jorge Jesus tem a dificuldade acrescida, porque Jorge Jesus, ao contrário do que se possa dizer, não era o treinador que a maior parte dos benfiquistas queriam, não é um treinador que vem para o Benfica da mesma maneira que entrou o Bruno Lage, a quem se ia dar o benefício da dúvida. Jesus não tem isso. Jesus tem que vir para o Benfica, tem que ganhar o campeonato, tem que ganhar a Taça Portugal, tem que ganhar a Taça da Liga, tem que ganhar a Supertaça que vai jogar com o Porto. Tinha que estar nas Champions e não estando nas Champions tem que ganhar a Liga Europa. Porque o investimento do Benfica, é verdade, o Benfica tem o melhor plantel do campeonato nacional. Eu acho que, desculpa interromper, eu acho que aconteça o que acontecer, esta já é uma época falhada para Jorge Jesus, por aquilo que prometeu não conseguir a entrada na Champions, já é uma época falhada.
atenção, que eu acho que o Benfica entrando na Champions, o que se ia pedir a Jorge Jesus era chegar a umas meias finais, no benefício da dúvida, perder nos quartos de finais contra uma super equipa europeia. Sim, é Porque sempre de quem apanhasse, sim. Mas sim, sim, ia depender, mas pronto, lá está. A não ser que apanhasse um possível vencedor nos quartos de final, chegar à meia final chegou-se a ler isso de algumas figuras do Benfica, por isso não era. Mas, Não é, desculpa interromper-te, mas isso só acontece porque houve uma estratégia comunicativa por parte de Jorge Jesus claro. e do Luís Filipe Vieira de prometer isso. sim, Nenhum benfiquista com o mínimo de noção está à espera que o Benfica ganhe a Liga Europa. Não, ninguém está à espera disso. Certo. O Jorge eu Jesus vi. é que está a dizer isso. Pois, Ele é que se põe eu, nessa posição. Eu vi uma campanha eleitoral do Benfica em que eu, surpreendentemente, vi muitas vezes a ideia de, no período de eleitoral, do mandato, seja 4 anos, falou-se demasiadas vezes em Champions League. Eu fiquei abismado. Alguém acha o Benfica até pode ganhar a Champions. O Porto também ganhou em 2004. É preciso, para além de uma sorte enorme no sorteio, é preciso um conjunto de condicionantes completamente favoráveis, históricas. É preciso que os favoritos percam todos contra não favoritos quase ao mesmo tempo, para se criar um conjunto de condições. É que o Porto é campeão em 2004 com um sorteio algo facilitado, em que ganha o United no último minuto numa bola parada. Ou seja, foi preciso um conjunto de condições. O Mónaco elimina o Real Madrid para depois poder ser o adversário do Porto. Ou seja, só isto é que pode levar o Benfica a ganhar a Champions. Alguém acredita que o Benfica pode planear ganhar uma Champions da mesma maneira que planeia o Barcelona ou o Real Madrid? Quer dizer, isso não, acho que não faz sentido nenhum. E isso, num nível diferente, era aquilo que eu acho, e escrevi um artigo sobre isso, exigiu muitas vezes ao Sporting ser campeão nacional, muito porque não é campeão há 18 anos, e todos os anos o Sporting é um candidato ao título, o Sporting vai lutar pelo título. E depois chegava só o Natal e as expectativas estavam tão atrás que era um choque de realidade tremendo. E finalmente este ano assumiu-se como objetivo a entrada na Champions, o que acho que é o caminho normal. Quer dizer, nenhuma equipa em Portugal pode querer lutar pelo título de forma consistente. Pode ganhar um ano ou outro. O Leicester também ganhou em Inglaterra do nada. Pode ganhar. Mas é que em Portugal nem sequer isso acontece, não é? Pois, Pelo em menos Portugal, quer do que dizer, temos a não ser visto. que estejas nas Champions a fazer dinheiro sucessivamente, a ganhar estabilidade, só aí é que podes ganhar, mas para além de ganhar, ter possibilidades de voltar a ganhar no ano a seguir e ser candidato constantemente. Enquanto o Sporting não fizer isso, não vai ter hipótese. E o Benfica igual, quer dizer, o Benfica tem que estar constantemente nas Champions, constantemente, durante muitos anos, a fazer boas receitas, a conseguir manter os seus valores, a conseguir ir buscar outros valores, a subir para depois ser um candidato à Champions. Senão pode-lhe acontecer como aconteceu à Atalanta o ano passado, de chegar até aos quartos ou às meias finais, mas vai ser, o histórico já é isso, e ninguém espera que a Atalanta faça o mesmo no ano a seguir. E por isso eu acho que às vezes, e as eleições surpreenderam um bocado por isso, com este desfazamento da realidade, mas é um bocado aquilo que o Pedro diz. Pelo menos na Liga Europa, o Vieira e o Jesus é que estão a falar disso. E o Jesus disse numa conferência de imprensa que já está a pensar na final, ao fim da primeira jornada, que é algo absolutamente irrisório, quando nós sabemos que a Champions, a Liga Europa, apanha sempre boas equipas inglesas, porque há demasiado boas equipas inglesas e não podem ir todas às Champions, e sabemos também que vai acabar por apanhar equipas fortes das Champions, porque todos os anos há grupos onde um dos dois favoritos, um deles vai acabar por cair, pelo menos, ou vários. Não é? Já sabemos, isto é seguro, é como sabemos que na Taça Portugal uma equipa da Primeira Liga vai acabar por cair, não se sabe é qual. E por isso vai ser muito difícil. Pode acontecer, porque são só 2 jogos, mas vai ser muito difícil e acho que apontar já a isso é criar uma expectativa que depois tem muita probabilidade de se transformar em desilusão e fracasso completo. Pedro, nem só de grandes vive a Liga Portuguesa e por isso a minha pergunta, já estamos a ficar sem tempo, é outro destaque da jornada. Deixo-te escolher um jogo e peço também, caso não seja esse o jogo escolhido, um comentário breve ao jogo que tínhamos destacado, um Marítimo Nacional que acaba por terminar 0-0. Foi o jogo que se esperava, foi uma desilusão, tendo em conta o resultado. O que é que tens a dizer? Em primeiro lugar, acho que é importante falar do Braga Famalicão. Um derby, quase, não é bem um derby do Minho, se pudermos assim chamar. Braga ganha justamente, mais que justamente, foi melhor, jogou melhor. O Famalicão continua a ser uma equipa a anos-luz daquilo que mostrou o ano passado. Não que eu não estivesse à espera disso, mas é importante que as pessoas compreendam o contexto e os famalicenses também compreendam esse contexto. O Braga
está a fazer uma equipa interessante. Eu gosto do Carlos Carvalhal, acho que o Carlos Carvalhal tem um problema é um bocado de pé frio, por isso vamos ver se consegue manter esta toada do início ao fim do campeonato e tornar-se um candidato, e falar um bocado naquilo que o Queiroz falou, e muito bem, da ideia de que é preciso ganhar consistência, entradas na Champions, e receitas para se fazer uma equipa interessante. Falando do Marítimo Nacional, bom, foi definitivamente um derby, mas acho que não foi muito mais que isso. Um jogo 0-0 não tem muito nunca que se lhe diga, foi um jogo muito dividido. Não, há de um lado e do outro jogadores interessantes, com passagens muito interessantes pelo futebol português, mas nada que se tenha demonstrado fora do normal, e um 0-0 que representa bem também um bocado às vezes o que se passa no futebol cá em Portugal. José, a mesma pergunta para ti, um destaque da jornada, e permite também comentar um dos jogos ou os dois que o Pedro acabou por mencionar. O Braga está numa boa recuperação, acho que é o bom a retirar disto, porque começou com 2 derrotas e já está à frente do Porto quando já jogou no Dragão, convém referir isso. Vai agora ter um jogo na Luz, vamos ver, não é? Esperava-se que o Benfica chegasse lá mais confortável, agora com esta derrota vai ser... o Braga tem aqui a possibilidade de ganhar na Luz, se calhar de se aproximar do Benfica. Nem sei se não pode ficar mesmo com os mesmos pontos que o Benfica, porque o Benfica tem uma derrota e o Braga tem 2, por isso ganhando apanha o Benfica. E por isso tem esse aliciante que à partida não iria ter este jogo. O Famalicão, claro, está uns furos abaixo, mas ainda assim deu uma boa réplica. Eu não sei se vai haver muitas equipas que com 10 e tudo vão conseguir manter o jogo disputado com o Braga, em Braga, e no último minuto chegou-se a protestar um penalti, foi ao VAR, já que os jogadores no balneário, e podia ter até conseguido o empate se o Arte entendesse. O Videoarte entendeu, o Arte não. Eu por acaso tenho algumas dúvidas, mas não é para isso que estamos aqui a falar. Mas pronto, podia ter entendido nesse lance penalti, e podemos estar a falar aqui de outro resultado para o Famalicão. Destacava o Santa Clara, que conseguiu uma boa vitória com o Portimonense, que eu acho que o Portimonense joga bem, mas os resultados claramente não estão a aparecer. É um bocado como este Boa Vista, eu achava que tinha uma boa ideia de jogo, mas os resultados até hoje não estavam a aparecer, e isso às vezes acontece. O Santa Clara, que tem o melhor marcador da Liga, o Tiago Santana, que marca em praticamente todas as jornadas. E depois destacava também o jogo do Sporting com o Tondela, porque acho que foi a melhor exibição desde que o Ruben Amorim chegou ao Sporting, a melhor exibição até que eu me lembro do Sporting em muito tempo, já antes do Ruben Amorim. Mas também convém notar, e sportinguistas que nos estejam a ouvir, que isto é tudo muito bom, e claro que para se querer lutar por algo mais tem que se ganhar a estas equipas ditas pequenas, mas aquilo que o Sporting fez não é mais do que fez na época passada, tirando o jogo com o Porto, ganhar em casa de Santa Clara, ganhar em casa do Portimonense, ganhar em casa do Passos e ganhar em casa ao Tondela e ao Gil Vicente, foi exatamente resultados que o Sporting fez na época passada, que foi um absoluto desastre. Eu sei que não há 2 plantéis iguais e 2 equipas iguais, mas olhando mais geral, o Sporting fez isso. Por isso, a única diferença é que perdeu em casa com o Porto e este ano empatou com o Porto. Por isso, calma, porque eu acho que o Sporting ganhou equipas que vão acabar na metade de baixo da tabela. E por isso é esperar pelos jogos mais a doer. É como disse o Ruben Amorim, são 6 jornadas e não se vai estar a fazer um balanço em 6 jornadas do campeonato. Acho que tem um bom teste agora, na próxima jornada, já em boa jeito balanço com o Guimarães, antes da paragem para as seleções. Vamos ver, já é um jogo diferente, não há público, é certo, o Guimarães é uma equipa que vive muito do público, mas desde que mudou o treinador está muito bem, já apanhou o Porto na classificação também, e vai ser difícil. Acho que eles têm um jogador castigado por causa daquela cena de pancadaria contra o Braga, acho que apanhou 2 jogos, não jogou com o Gil, vai jogar agora, não vai jogar também agora. Apesar de o Guimarães vir de uma boa série, eu vi o jogo com o Gil e o Guimarães não jogou nada na segunda parte, jogou muito mal, mas ganhou, e às vezes nestas equipas que ainda por cima tiveram uma chicotada psicológica, o importante é irem ganhando, porque enquanto ganharem, ao menos a parte do jogo fica um bocado apagada na comunicação social e dá para trabalhar melhor nos treinos do que jogar mal e perder. E por isso chega motivado, e como já fez em muitos outros jogos, o ano passado o Ruben Amorim empatou lá,
ou seja, é difícil recuar uma vitória do Sporting em Guimarães, e vai causar de certeza muitas dificuldades. Pedro, o José Nuno acabou por tocar nos 2 jogos que tu já na semana passada, por engano, tinhas dito que iriam ser os jogos, neste caso da próxima jornada, o Vitória de Guimarães Sporting e o Benfica Braga. Penso que mantens a opinião de que serão os jogos da jornada, e com isto terminamos o segundo episódio com vídeo do Futebol à Portuguesa. Aos ouvintes, obviamente, peço que passem no nosso site, vejam os artigos que o José Nuno e o Pedro vão escrevendo sobre o futebol nacional e não só, e continuem desse lado, que nós agora, sempre em formato de vídeo, vamos continuar a analisar estes, e digo mesmo estes porque são temas, tanto o tema inicial como o tema de Jorge Jesus e da postura no futebol, são temas que iremos trazer de volta noutras edições do Futebol à Portuguesa, e outros temas que irão surgindo, como esta nova liderança do Sporting, que também teremos, quem sabe, mais tempo para analisar no futuro. Obrigado aos dois, obrigado ao ouvinte, e continuem desse lado que nós vamos continuar deste.